Hoje eu decidi sair de casa, decidi fazer um exercício na natureza e contar um pouquinho de algo que Deus vem colocando no meu coração há bastante tempo em compartilhar com vocês. Algo com relação à minha história, algo que diz respeito ao que aconteceu comigo. E talvez eu nunca tenha compartilhado isso antes aqui. E muito disso me impediu de estar aqui antes entregando o que Deus vem colocando no meu coração para entregar para vocês. Então, gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência e, se fizer sentido, vocês se conectassem com essa história, porque eu vou contar algo que por muito tempo me impediu de fazer aquilo que eu vou fazer. A partir de hoje é uma decisão e eu me comprometo. Está gravado, está escrito. E possivelmente, se você já viu alguma palestra minha, talvez já tenha ouvido falar sobre os rótulos que eu recebi na minha infância e na minha vida, boa parte da minha vida. Rótulos que diziam que uma das minhas principais habilidades era possivelmente um defeito. Eu, por ignorância minha e dos outros também, por muito tempo acreditei que a comunicação era um defeito, quando na verdade é uma das minhas maiores habilidades. Eu por muito tempo ouvi rótulos que diziam: a Ana fala demais, a Ana é tagarela. Quando eu era pequena, minha mãe era chamada no colégio e aí as professoras falavam assim: a Ana é muito estudiosa, ela é muito inteligente, mas ela fala bastante. Além disso, eu também ouvi alguns cala-bocas. Cala-bocas de pessoas que eram importantes, cala-bocas que eram pessoas de autoridade. E esses cala-bocas me silenciaram por muito tempo. Por muitas e muitas vezes eu deixei de me posicionar, deixei de falar sobre o que eu acreditava, sobre como eu pensava, com medo, com receio. Eram travas emocionais. Inconscientemente eu me comportava da forma com que eu fui ouvindo estímulos, recebendo estímulos da minha infância, recebendo estímulos no meu desenvolvimento. E o quanto isso me impactou, não é? Eu sempre falei bastante. Eu trabalhei por muito tempo com pessoas de autoridade, com pessoas de alta hierarquia, com diretores, executivos, e eu sempre me comuniquei com eles. Só que na hora que eu queria, às vezes, apresentar uma grande ideia, a minha mente me sabotava. A minha mente fazia com que a minha comunicação titubeasse. Talvez eu não conseguisse ser tão clara, ou talvez eu não conseguisse me posicionar da forma com que eu queria. As pessoas nunca perceberam isso, porque sempre falaram muito bem da minha comunicação. No entanto, eu sabia que eu não estava comunicando da forma que eu queria, da forma que eu esperava. E eu fui entendendo isso com um mergulho para dentro. Quando eu comecei a entender coisas sobre mim, quando eu comecei a me conectar mais com Deus e ouvir mais de mim a partir dele. E ouvir sobre nós através das lentes de Cristo muda muita coisa, muda totalmente a nossa percepção. Porque nós nos vemos através do que nós cremos, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu enquanto nós nos desenvolvemos. E Cristo tira tudo isso. Até porque ele pagou um alto preço para levar sobre ele as nossas dores, os traumas, os medos, os receios. E nós estamos aqui nessa vida, deixando muitas vezes de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por desconhecer um caminho que é lindo, que nos torna livres. Livres das correntes, das mentiras, das histórias mal contadas, principalmente aquilo que está na nossa mente. E vocês sabiam que 95% das nossas ações, das nossas decisões são inconscientes e estão tomando conta do nosso dia a dia? E eu trouxe esse contexto para que você possa entender um pouco mais daquilo que Deus vem colocando no meu coração para trazer para vocês. E para que vocês entendam por que por muito tempo eu não falei tanto, embora eu sempre apareça por aqui, mas por que eu não entrego conteúdo, por que eu não falo mais sobre aquilo que eu carrego,
Mas todos esses rótulos, tudo isso que eu ouvi durante a minha infância, os cala-bocas, a falta de atenção que eu não tive muitas vezes quando eu queria me expressar, e a maneira com que eu entendi, interpretei os acontecimentos da minha vida me trouxeram essa forma de conduzir muitas coisas. E por mais que eu seja extremamente comunicativa, eu inconscientemente fujo das câmeras, inconscientemente fujo da comunicação. Incongruente, né? Na minha infância eu também fui abusada. E a minha mente, para me proteger, ela sempre tentou me sabotar, me tirando da evidência. Porque comunicar é estar em evidência, porque comunicar é se expor. Comunicar chama a atenção. E aí a minha mente, para tentar me defender da exposição e para que as pessoas me percebam e me notem, ela sempre tentou me esconder, muitas vezes atrapalhando a forma de comunicar, a clareza com que eu queria trazer e me impedindo de estar aqui gravando vídeos. Então hoje eu estou me desafiando a contar tudo isso para vocês, porque o que eu tenho para trazer através da minha comunicação e de tudo que eu vivi é algo muito precioso, é muito grande, porque não é sobre mim, é sobre o que Cristo fez por mim. Só que quantas vidas eu estou deixando de impactar com aquilo que eu tenho, com o que Deus fez comigo e com as oportunidades que Deus me permitiu ter na minha vida, sobre o desenvolvimento, sobre a inteligência emocional, sobre o comportamento humano, sobre entender como a mente funciona. Eu tenho muito conhecimento sobre isso e por muito tempo eu sei que eu quero e que eu posso, mas eu não entrego. E hoje eu estou aqui, no dia 15 de dezembro, com 39 anos. São 9 anos passando por esse processo. São 9 anos de autodescoberta. Só que quando eu tinha 30 anos, Deus falou profundamente comigo. E Ele falou assim: Ana, a comunicação é uma habilidade. E quando eu entendi que a comunicação era uma habilidade, eu me posicionei através de uma decisão. E quando digo que eu não entrego, não quer dizer que eu não faça nada. Na verdade, eu faço. Há 6, 7 meses mais ou menos, Deus me mandou sair de uma multinacional, onde eu estava em ascensão de carreira, estava feliz trabalhando lá, porque eu gostava do que eu fazia. No entanto, eu dedicava muito tempo da minha vida para aquela empresa. E aí Deus falou assim: Ana, tá na hora de você dedicar tempo para os projetos que eu coloquei na sua mão. Então aquela empresa, ela me trouxe um aprendizado fantástico. Eu sou muito grata às pessoas, a todas as oportunidades que eu vivi lá, e foi uma das decisões mais difíceis da minha vida sair dessa multinacional. No entanto, eu saí de lá porque eu recebi um direcionamento e eu obedeci. E diante disso, eu preciso colocar em ação os projetos que Deus tem colocado na minha mão, e talvez eu esteja engavetando por algum tempo, postergando, procrastinando. E a minha decisão e o meu posicionamento foram: quando eu entendi que a comunicação era uma habilidade e que isso me fortalecia e que poderia fazer o bem, eu decidi que eu só abriria a minha boca se fosse para ajudar pessoas. E quando eu me posicionei com relação a isso, através dessa decisão, tudo mudou. Os cursos, as formações, as pessoas, as oportunidades, os ambientes, tudo mudou. Por quê? Porque eu fui intencional com algo que eu descobri sobre mim. E a partir disso eu realmente consegui descobrir muitas coisas ao meu respeito. Eu mergulhei, como eu disse, eu mergulhei para dentro e eu descobri tudo aquilo que Deus fez sobre mim, as minhas habilidades, aquilo que eu não sou tão boa. Desenvolvi muita coisa com relação ao que eu precisava melhorar e ainda estou desenvolvendo, tem muito chão pela frente, mas hoje eu estou aqui, abrindo a minha boca. Essa é uma parte da minha história, e para que eu consiga e eu possa trazer aquilo que Deus vem tocando no meu coração cada vez mais para a sua vida, era importante eu compartilhar isso, até porque eu estou vencendo algo dentro de mim. Então era importante estar aqui, era importante eu gravar esses vídeos, e agora falta eu postar.
e daqui a pouco, quem sabe, você esteja vendo. E se você está vendo é porque eu postei. Então, coragem eu tive e eu só peço, me acompanha, fica por aqui, porque eu tenho certeza que Deus pode falar muito fortemente no seu coração, assim como Ele vem falando no meu, e que eu possa ser instrumento de Deus na sua vida, e que eu possa ser boca do Espírito Santo para falar com você e de alguma forma te ajudar a não aceitar os rótulos da vida, as condições, as histórias, os traumas. A tua história não define quem você é.